Olá, seja bem-vindo. Nós estamos em 2020, um ano que está bastante conturbado com a pandemia da Covid-19. Muitas alterações na vida de todas as pessoas do planeta aconteceram. Em especial, as atividades educacionais sofreram muito impacto. A Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, tem feito esforços muito grandes na procura da vacina, no desenvolvimento de testes e produtos e de suporte à população, de forma a tentar enfrentar da melhor maneira possível a pandemia. Em particular, dois aspectos continuam bastante ativos dentro da universidade: as pesquisas, notadamente aquelas focadas na questão do vírus, e as atividades de ensino, de graduação e pós-graduação. A Faculdade de Tecnologia, no campus de Limeira, tem feito esforços para continuar a sua missão de formar pessoas. Essas pessoas são aquelas que vão cuidar do suporte da tecnologia de informação, das telecomunicações, do saneamento, inclusive abastecimento de água, e do monitoramento ambiental. Dentre as muitas mudanças que nós precisamos fazer para continuar nesse trabalho, uma que impactou muito foi transferir as aulas presenciais para aulas virtuais, aulas remotas, aulas online, como você prefira chamar. E certamente isso impactou na nossa metodologia. Nós precisamos transferir cursos presenciais para remotos e fazer as devidas adaptações. Uma questão que se apresentou é a avaliação, a aplicação de provas e exercícios para os alunos remotamente. Nós temos acesso à plataforma Moodle e ela permite que se faça esse tipo de atividade. Porém, não é todo professor que está habituado a fazer isso. Então, neste vídeo e nos dois vídeos seguintes, nós vamos fazer um tutorial de como preparar e aplicar uma prova ou um exercício para os seus alunos no Moodle. Essa é a nossa contribuição, por mais modesta que seja, que estará disponível para todos os professores, todos os interessados, aí publicamente no nosso canal do YouTube. Eu sou o professor André de Ângeles, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Classroom Support. E conosco, nós vamos fazer o nosso tutorial sobre como fazer e aplicar provas e exercícios do ambiente Moodle. Esse tutorial está dividido em 3 vídeos. No primeiro deles, nós vamos tratar especificamente de como fazer e carregar as questões no ambiente, inclusive no banco de questões. No segundo vídeo, nós vamos tratar de como preparar a prova em si, configurar o ambiente da prova. E no terceiro e último vídeo, nós vamos ver como aplicar a prova e como conferir os resultados. Inicialmente, vamos a uma visão panorâmica do processo. Você deve criar um banco de questões. Essa é a primeira parte da aplicação da prova. É possível fazer sem esse passo, mas é muito mais complicado e você vai precisar fazer o mesmo trabalho muitas e muitas vezes. Com a criação de um banco de questões, que vai sendo ampliado ao longo do tempo, dos anos que seja, você cria um catálogo de questões e pode usá-las em todas as avaliações em que você achar necessário. Esse banco de dados pode, e eu recomendo que seja, organizado em categorias, porque ao longo do tempo ele tende a crescer. Então, se você chegar num ponto que tenha 200, 300 questões vinculadas a uma disciplina, vai ficar muito difícil você montar uma prova e saber se você não deixou pontos sem cobertura. Então, a minha sugestão é que você organize o seu banco em categorias. Então, o primeiro passo é montar esse banco de questões bem organizadas. O segundo passo é criar a prova propriamente dita. É quando você configura as instruções, o período da prova, a duração e todas as questões que parametrizam a sua avaliação. E, logicamente, é um instante que você insere as questões na avaliação.
Uma vez que essas questões estejam inseridas, você tem a prova montada, você revisa a prova, você faz uma revisão do professor, então você responde a prova como se fosse um aluno, verifica se a navegação está correta, se as opções estão boas, se tudo está como você preferia, e depois, na terceira parte, você aplica essa prova, acompanha a aplicação da prova em tempo real, ou seja, enquanto ela está acontecendo, você em algum dispositivo, seja um desktop, seja um tablet, seja o seu celular, você acompanha quem entrou na prova, quanto tempo demorou para fazer, que nota teve, média da turma, histograma de notas em tempo real. E um recurso muito importante, assim que o aluno termina a prova, ele pode ter a devolução, ou seja, ele pode já conferir a nota, ele pode conferir o que acertou e o que errou. Bem entendido se você configurou toda a prova para correção automática. Caso contrário, você tem uma etapa adicional, que é a correção das questões, e após essa correção é que os alunos terão as suas notas finais. Nós não temos para esse tutorial um ambiente de testes, então nós vamos usar uma disciplina real. Escolhi uma disciplina da pós-graduação aqui da FT e nós vamos fazer a nossa avaliação em cima deste ambiente. Você vai ver que há uma série de configurações e tudo mais, e você vai perceber como é muito fácil fazer uma prova. Para esse treinamento de como fazer uma prova no Moodle, nós vamos usar o ambiente corrente da Unicamp. Nós vamos usar então o ensino aberto com o curso real acontecendo. Essa aqui é a tela inicial. Assim que você faz o seu login, você entra nessa tela, tem o seu nome aqui, sua foto se você configurou e os seus cursos corretos. Então eu vou escolher um curso aqui. Esse vai ser o nosso ambiente de trabalho. A página da disciplina FT085 é uma disciplina da pós-graduação da Faculdade de Tecnologia. Então você vê aqui vários textos, saudações, informação, material de apoio, o calendário da disciplina aqui, todas as tarefas que estão acontecendo, as atividades online. Você vê aqui comunicados em vídeos, links, fóruns de discussão. Enfim, esse é um curso que está acontecendo, é um curso real, e é nesse ambiente que nós vamos fazer o nosso treinamento. Agora que você já conhece o nosso ambiente de trabalho, nós vamos examinar a questão das categorias. Eu insisto que essas categorias são muito importantes, porque elas organizam bastante bem o seu trabalho. Pense não nesse exemplo que nós vamos fazer, que é bastante curto, mas imagine-se ao longo dos anos ampliando o banco de questões e chegando à ordem de centenas de questões vinculadas a uma disciplina. Então as categorias vão ajudar bastante o seu trabalho. Nós vamos ver como nós vamos criar categorias para o banco de questão. Você está aqui na página inicial do seu curso, abre o menu aqui de configuração, mais banco de questão, categorias. Você vê aqui que nós estamos na categoria padrão para o curso. Isso é automaticamente carregado. Nós podemos criar uma nova categoria, exatamente o que nós vamos fazer. Categoria História. História da América. Teste de categoria para treinamento Moodle. Não precisamos do ID number, de categoria. Então agora nós temos História da América. Ainda na mesma árvore aqui, no mesmo nível, nós vamos criar uma outra categoria. Programação de computadores. Segunda categoria de teste para treinamento. Ótimo, agora você confere, temos duas categorias. E você pode voltar
diretamente para o seu curso. Agora que nós já entendemos e criamos categorias, nós temos a possibilidade de criar questões. Nós vamos ver em seguida no vídeo duas formas de criar essas questões. A primeira delas, diretamente no ambiente, sem nenhuma restrição, nós podemos criar quantas questões quisermos. Você vai ver que é uma interface bastante completa e isso pode ajudar muito o iniciante. Mas essa interface tão completa pode também ser um pouco desagradável, um pouco difícil para aqueles que já estão acostumados. Então, o segundo jeito, que eu particularmente acho mais interessante, é criar um arquivo de questões, como fosse um texto, no editor de texto de preferência, e carregar de uma vez essas questões no ambiente Moodle. É mais prático. Então nós vamos ver as duas formas de fazer isso. Agora nós vamos criar 3 questões no nosso banco de questões do Moodle. Esse banco está vinculado a esta disciplina. Então, nós entramos aqui, mais banco de questão, questões. Vamos selecionar a categoria História da América e vamos criar uma nova questão. A nossa primeira questão vai ser uma questão de escolha única, mas você escolhe aqui multiple choice ou múltiplas escolhas. Add, categoria História da América, podemos dar um nome para essa questão, por falta de um nome mais simpático, questão 1. E agora nós vamos colocar o texto. Apenas para eu não ficar digitando, eu vou copiar aqui. Quem foi o navegador genovês que chegou à América em 12 de outubro de 1492? Marcação 1. Eu não pretendo dar aqui um retorno para o aluno sobre a questão. Então nós podemos deixar por enquanto em branco. E nós vamos escolher que esta questão é de uma única escolha. Então, apesar do tipo ser múltipla escolha, eu posso escolher que ela tenha uma ou mais respostas. Nesse caso, uma resposta. Podemos escolher embaralhar as alternativas. Vamos deixar assim. Então, cada um que entrar vai ter as alternativas em ordens diferentes. E nós podemos escolher, inclusive, o tipo de numeração das alternativas. E agora nós vemos aqui campos para 5 respostas inicialmente, e você pode colocar quantas mais quiser. Não é usual ter muito mais do que 5 e nem muito menos. Agora, por uma questão de organização pessoal, você pode colocar as respostas em qualquer ordem, mas eu normalmente faço da seguinte forma: em primeiro lugar, a ou as respostas corretas e mais para o final as respostas incorretas. Me parece que facilita bastante a organização. Nós temos uma pergunta que tem uma única resposta correta, quem foi o navegador genovês. Então vamos colocar aqui a resposta esperada, Cristóvão Colombo, e nós vamos colocar aqui a 100% de acerto. Marcou essa alternativa, perfeito. E agora nós vamos colocar outras alternativas aqui. Pedro Álvares Cabral, nós vamos colocar Vasco da Gama, nós vamos colocar Américo Vespúcio e nós vamos colocar Fernão de Magalhães. É possível fazer toda a formatação, colocar em negrito, itálico, ou seja, todos os recursos do editor de texto estão aqui. Não é necessário colocar mais nenhuma anotação de nota, porque a simples escolha desta alternativa já é 100% da questão. E se você quiser dar um feedback, isso é possível, você coloca aqui: parabéns, você acertou a resposta esperada. E você pode eventualmente colocar nas outras questões: infelizmente, você se confundiu
com a informação. Já que eu fiz em uma, eu vou colocar nas demais. Eu devo dizer que usualmente eu não faço isso nas minhas provas por uma razão muito simples. Dá um trabalho muito grande. Então, em geral, eu não faço isso. Mas recapitulando, nós havíamos criado uma categoria, criamos uma nova questão de múltipla escolha, demos o nome de questão 1, colocamos aqui a questão, dissemos que ela é uma questão com uma única resposta, ela vai ser embaralhada durante a prova, vai ser feita com ABC em vez de 1, 2, 3, colocamos a resposta esperada e 100%, e colocamos para esse teste alguns feedbacks, alguns retornos. Save. Então nós temos a primeira questão. Vamos criar uma segunda questão, esta sim, uma questão com várias possíveis escolhas. Item, new question, múltiplas escolhas, add, ainda na categoria da História da América, questão 2, e agora a gente coloca o texto da questão. Marque os nomes dos navios que chegaram à América em 1492, partindo do porto de Palos de la Frontera, na Andaluzia. Nós queremos agora uma questão que permite múltiplas respostas. Então vamos começar com as respostas esperadas. Santa Maria, Pinta, Nina. São as 3 caravelas do Cristóvão Colombo. Nós vamos dar mais 2 alternativas, Cântico e Santa Cruz, e essas faziam parte da esquadra de Pedro Álvares Cabral quando veio ao Brasil. Muito bem, agora nós temos 3 respostas certas. Então, se o aluno assinalar uma delas, ele vai ter 1/3. Não se preocupe com esse monte de 3 aqui, essa dízima, o programa se arruma direitinho. Se ele escolher a segunda, 33. E se ele escolher a terceira, também 33%. Lógico que a soma aqui dá o 100%, então nós temos a questão completa se as 3 alternativas foram marcadas. É interessante pensar no seguinte: para o aluno não chutar todas, senão ele marca 5 e ele sempre tem 100% da nota. A gente coloca aqui se ele... Vamos ser um pouco rigorosos. Normalmente eu coloco o mesmo valor de lá negativo, mas se ele marcar uma das caravelas de Pedro Álvares Cabral, ele vai ter uma penalidade de metade da questão. Ou seja, se ele marcar a 5, ele anula a questão, porque são 2 respostas com 50%. Ou seja, a diferença aqui é que eu criei a categoria, coloquei a questão, pus o texto da questão, escolhi que são várias respostas permitidas, serão embaralhadas as alternativas, discriminadas com letras, coloquei, como eu costumo fazer, as 3 primeiras respostas são as corretas, porque são 3, 1/3 de ponto para cada uma, e as 2 respostas que são incorretas, eu coloquei uma penalidade alta se elas forem marcadas. Salve as alterações, já temos 2 questões. E nós vamos fazer uma última questão agora, do tipo verdadeiro ou falso. Então, vamos criar uma nova questão, a questão do tipo verdadeiro ou falso. Vamos chamá-la criativamente de questão 3. E vamos colocar o texto da questão agora. Os reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela foram os patrocinadores da expedição que cruzou o Mar das Trevas em 1492 em busca de uma rota para as Índias. Muito bem, a gente vem aqui e a resposta é verdadeira. O Mar das Trevas
O Mar Temeroso é o que a gente conhece por Oceano Atlântico. É simples assim. Save changes. Então agora nós temos 3 questões, uma de cada tipo. É evidente que a ideia é que você crie uma série de outras possibilidades aqui. Então você pode criar várias questões à medida do seu interesse aqui no Moodle. Eu vou criar uma outra coisa aqui, que é uma descrição. Uma descrição não é uma questão. É apenas um rótulo que vai aparecer na prova. Descrição de história. As questões a seguir referem-se à história geral. Pronto, só isso. A gente poderia formatar, colocar em negrito. Aliás, vamos fazer isso. Colocar em negrito. Poderíamos colocar mais texto, etc. Mas save changes. Temos então 3 questões e uma descrição. Você deve ter percebido que a interface do Moodle é bastante completa na criação de questões. Mas exatamente esse é o problema dela. Ela dá tantas opções que é bastante inconveniente fazer uma edição de um grande número de questões. Cria questão, escolhe, preenche, ajusta, coloca retorno. É um pouco complicado. Então, uma alternativa bem interessante é você fazer as suas questões diretamente no editor de texto. Temos aqui um exemplo de uma prova feita no Notepad do Windows. Você precisa se atentar a esse seguinte detalhe. Na hora de salvar como, e escolha aqui o TF8. É a única questão que você realmente precisa tomar cuidado. Qualquer outro formato, o Moodle não vai reconhecer. Além do Notepad, praticamente todo editor de texto consegue salvar em UTF-8. Então, a única questão é lembre-se de salvar em UTF-8. Aqui você tem 2 barras no começo de uma linha, significa que essa linha é comentário. Então eu vou dar um panorama do arquivo. Você vê aqui que eu tenho uma identificação, a exemplificar a importação de banco de dados e questões. Eu tenho blocos, então isso aqui é apenas comentário para marcar. Eu tenho um bloco de conceitos básicos e eu tenho um bloco de questões do livro da disciplina, por exemplo. E aqui eu tenho, para o nosso treinamento, uma descrição, 2 questões de verdadeiro ou falso, 2 questões de escolha única e 2 questões de múltipla escolha. Então o que você faz aqui é editar a sua prova diretamente no seu editor de texto preferido. Alguma coisinha pode parecer estranha na primeira vez, mas você vai perceber que é muito fácil fazer isso e muito mais rápido. Se você costuma usar questões, por exemplo, aqui, questões verdadeiro ou falso, você vai ver que praticamente você vai criar uma questão, copiar, editar e seguir por aí afora. Então vamos ver o que é que eu fiz nesse arquivo. Um bloco de identificação, porque isso vai ficar no meu disco, uma hora eu vou abrir esse arquivo e eu não vou me lembrar mais por que eu fiz isso. Então, identificação, primeiro bloco de conceitos básicos. Eu de fato peguei isso de uma prova real de disciplina. Então aqui nós temos uma descrição. Você vê que esses 2 pontos são delimitadores de campos do Moodle. Esse aqui é o nome da questão, conceitos básicos de programação orientada a objeto, POO. Questão 0, que na verdade é uma descrição. O bloco de questões a seguir é voltado para conceitos de programação e assim por diante. E aqui, novamente isso aqui são comentários. Aqui 2 questões. 2 pontos, um espacinho. Conceitos básicos de PO1 é o nome da questão. E aqui a questão, e aqui a resposta. Essa questão tem uma resposta verdadeira. A segunda questão tem uma resposta falsa.
Então é muito simples, porque você edita, mesmo que tenha alguma falhazinha, por exemplo, aqui não tem espaço, vou corrigir aqui por simetria, é bem tranquilo, ele vai entender isso normalmente. Questão de escolha única. O nome da questão, classe é. Então eu quero saber a definição de classe. A resposta é essa aqui, a resposta esperada é essa que tem o sinal de igual na frente. Tipo de dados que contém atributos e métodos. Todas as que têm um til na frente são respostas incorretas. E você vê que a diferença aqui é que eu abro uma chave aqui, final da linha, e fecho uma chave aqui ao final da linha. Então, todas as linhas que estiverem entre essas chaves são respostas da questão. E são separadas por nova linha. Então, você termina uma linha do comprimento que quiser, dá um Enter e já está na próxima alternativa. Vocês lembram que eu, quando crio uma questão, costumo colocar a resposta ou as respostas corretas no início. Isso é porque quando eu edito é muito mais fácil fazer dessa forma. Aqui está a resposta correta e as demais são as incorretas. Aqui uma um pouco mais elaborada, nome da questão, qual a saída de tela do código a seguir. 1/n é para pular uma linha. Se eu preciso de chave na questão, eu coloco a barra invertida e a chave, para mostrar que isso não é uma abertura ou um fechamento, isso aqui é uma parte da questão. Depois da questão em si, quer dizer, aqui temos um código de programa em Java, e aqui eu tenho as alternativas. Então aqui sim, eu abro a chave sem a barra antes, para dizer que este bloco são as alternativas. Então o que vai acontecer aqui? Esse código imprime alguma coisa e as outras respostas estão incorretas. Agora, um outro tipo de questão, a de escolha múltipla. Novamente, dois pontos, nome da questão, a questão em si, abre as chaves, fecha a chave, e este bloco são as alternativas. E aqui eu coloco um til% e mais 50%, porque esta questão aqui em particular tem duas respostas corretas, e menos 50% naquelas que são erradas. Então, a penalidade aqui é marcar uma alternativa errada, você perde metade da nota da questão. Mas não se preocupe que ela não vai ser negativa, vai perder nota até o 0. Então, se ele marcar 2 certas e 3 erradas, ele zera a questão. Aqui novamente, só que aqui é a questão do 33%. São 3 respostas em 5 que são corretas e 2 respostas em 5 que são erradas. Aqui a penalidade é um pouco menor, é menos 1/3 da questão por resposta indevida. Aqui eu tenho um outro bloco apenas para mostrar que eu consigo organizar esse arquivo em blocos. Então aqui são 2 questões aliás, é uma descrição e uma questão do tipo verdadeiro ou falso, apenas para mostrar que você pode organizar o seu arquivo de uma forma bem tranquila. Agora vamos fechar o arquivo e vamos ver como é que nós usamos esse arquivo. Nós criamos um arquivo de questões para o Moodle. Nós editamos com o Notepad, salvamos em formato TF8 e agora nós vamos usar esse arquivo. Voltamos à página inicial, abrimos aqui a configuração, mais import. O formato é o GIFT, é o formato do Moodle. A gente vem aqui e abre a aba geral e escolhemos qual é a categoria. Agora nós vamos querer questões de programação de computadores. Eu não quero a categoria do arquivo porque eu não coloquei uma descrição de categoria lá. Poderia ter feito isso. Em geral, eu não faço isso. E nós vamos então escolher qual é o arquivo. Tudo pronto. Para em algum erro, sim, porque se houver erro ele para e a gente fica sabendo que alguma coisa não deu muito certo. Import. O arquivo normalmente é importado na primeira sem problemas.
você deve saber quantas questões você fez e conferir. Olha, foram importadas 8 questões. Era isso que era para acontecer? Ótimo. Se não era, a dica é o seguinte: veja qual foi a última questão que importada com sucesso e provavelmente a questão seguinte tinha algum problema. Ou você não abriu uma chave, ou não fechou, ou não colocou a resposta, alguma coisinha. Vai lá, conserta e refaz a importação. São essas aqui. Continua. E nós temos agora 8 questões na programação de computadores. Com isso, fechamos a importação de questões para o Moodle. Neste vídeo, nós vimos como criar e carregar o banco de questões do Moodle para uma disciplina. Isso é muito importante e esse é o primeiro passo que eu recomendo que você faça na preparação de uma prova no ambiente Moodle. Para a execução desse tutorial, foram importantes 2 ferramentas: o editor de vídeo Lightworks e o OBS Studio. São as ferramentas que eu usei para a composição deste tutorial. Elas têm uma versão gratuita, então isso permitiu que a gente pudesse usá-las nessas condições que estamos atualmente. Esse vídeo é uma contribuição minha e da Faculdade de Tecnologia para todos aqueles que hoje se veem na necessidade de adaptar suas aulas para o ambiente virtual. Fique à vontade para dar seu like, para se inscrever no canal e para divulgar os vídeos para todos aqueles que possam fazer uso. Muito obrigado.